Cordeirinho da Páscoa, o que trazes pra mim? Amor, perdão e a salvação. Cordeirinho da Páscoa, quem ele é? Jesus Cristo de Nazaré. O amarelo nos lembra as cores do céu, lugar preparado para quem for fiel. Mas então o pecado e nos separou, deixou tudo preto, escuro ficou. Deus envia Jesus pra morrer lá na cruz, lavando com sangue vertido na cruz. Branquinho, limpinho, alegre hoje estou, coração lavado, o pecado tirou, pagando o preço, Jesus meu Senhor. Como a árvore verde, bem forte hoje estou, raízes firmadas na rocha, o Senhor. Cordeirinho da Páscoa, o que trazes pra mim? Amor, perdão e a salvação. Cordeirinho da Páscoa, quem ele é? Jesus Cristo de Nazaré. Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Val e hoje é dia da nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje também é domingo de Páscoa. Hoje a gente vai estar ouvindo uma história especial que fala sobre a Páscoa. E para contar essa história, eu trouxe aqui para vocês esta cesta, onde tem algumas figuras que vai nos ensinar sobre a verdadeira Páscoa. Mas antes disso, antes de iniciar nossa aula, eu gostaria de orar com vocês. Então, crianças, vamos fechar nossos olhos, vamos falar com Deus? Senhor Jesus, nós te agradecemos por este dia, nós te agradecemos pela nossa aula, que o Senhor possa vir falar em nossos corações e nos abençoar através da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Então, crianças, eu vou estar contando uma história para vocês sobre a verdadeira Páscoa. Eu quero lhes contar uma coisa. O que será que temos aqui, ó? Aqui nós temos uma cesta. E essa cesta está falando sobre as duas Páscoas. Será que existe duas Páscoas? O que será que temos aqui nessa embalagem? O que está aparecendo isso aqui? Eu acho que tem algumas crianças falando assim, ai tia, eu acho que é um ovo de chocolate. Será? Ah, eu acho que não é não. Vamos ver? Olha só, aqui sim, tem algumas figuras em forma de ovos, mas não é ovos de chocolate, não é mesmo? Aqui tem algumas figuras com alguns visuais de alguns animaizinhos. Esse animal aqui é um coelhinho. Vocês gostam de coelhinho? Ah, é muito fofinho, não é mesmo? E na Páscoa comercial, as pessoas, quando falam de Páscoa, elas pensam logo no coelho, nos ovos de chocolate, mas nós que somos cristãos, nós sabemos que essa não é a verdadeira Páscoa, não é mesmo, crianças? A verdadeira Páscoa, o animal que representa, que é o símbolo da verdadeira Páscoa, é o cordeiro. E hoje nós vamos aprender o significado da verdadeira Páscoa. Eu vou contar uma história para vocês que se encontra lá em Êxodo 12. Lá fala da primeira Páscoa. Lá havia um povo que morava lá no Egito, que eles eram escravos de Faraó. E eles viviam naquela terra como se estivessem acorrentados, aprisionados por Faraó. Porque Faraó não deixava eles saírem daquela terra. Eles viviam presos naquele lugar, sendo maltratados. E Deus não se alegrava com isso.
Então Deus preparou Moisés e separou Moisés para tirar aquele povo do Egito. Mas Faraó tinha um coração muito duro e não deixava aquele povo sair. Então Deus falou com Moisés: Moisés, eu vou enviar algumas pragas para que o coração de Faraó seja amolecido e deixe o meu povo sair dessa terra e deixe dessa escravidão. Então Deus mandou 10 pragas. Vocês já conhecem, não, crianças, não é, crianças? A história das 10 pragas, pois nós já contamos essa história na escola bíblica, não é mesmo? Só que hoje eu vou falar somente da última praga, da 10ª praga, onde aconteceu lá no Egito. Deus falou assim para Moisés: Moisés, você pega um cordeiro, pede para todo o povo pegar um cordeirinho, matar esse cordeirinho e pegar o sangue e passar nos umbrais das portas. E pegar esse cordeirinho, assar ele e comer junto com ervas amargas e pães sem fermento. Essa vai ser a primeira Páscoa, vai ser celebrada a primeira Páscoa. Então Moisés obedeceu a Deus e falou para o povo fazer isso que Deus tinha ordenado. E o povo foi, matou o cordeirinho e passou o sangue nos umbrais das portas. E aqui eu tenho uma figura para mostrar para vocês, olha só. Aqui tem 2 casas, né, que estão representando a casa dos egípcios e a casa do povo hebreu. E o povo hebreu, eles obedeceram a Deus e passaram o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. E quando chegou a meia-noite, que o anjo da morte passou naquele lugar, todas as casas que estavam com o sangue do cordeiro, não aconteceu nada, porque estava protegido. Aquele sangue do cordeiro representava o sangue de Jesus. Então, todos os que estavam lá foram poupados, porque Deus falou para Moisés que todos os filhos primogênitos iam morrer quando o anjo da morte passasse à meia-noite. Mas, só que o povo egípcio não obedeceu a Moisés nem à voz de Deus. Eles não acreditaram e não fizeram o que Deus mandou. Então, quando chegou a meia-noite que o anjo da morte passou, todos os filhos primogênitos morreram. Os filhos de quem não tinha passado o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Somente os filhos dos hebreus não morreram, porque eles obedeceram a Deus. E Moisés ficou muito feliz pelo povo, porque o povo obedeceu a Deus. Só que Faraó, ele ficou muito zangado e ele falou assim para Moisés: pode sair daqui e levar todo o seu povo. Por quê? Porque até o filho de Faraó também tinha morrido. Todos os primogênitos quer dizer o filho mais velho de cada família. Então Faraó deixou o povo ir. E o povo foi caminhando em direção à terra prometida. Essa foi a história da primeira Páscoa que aconteceu lá no Velho Testamento, onde está escrito aqui em Êxodo capítulo 12, como eu já havia dito. Agora, vamos lá para ver o que essas figuras quer nos ensinar. Aqui nós temos a figura de um ovo de chocolate. As pessoas que não conhecem a verdadeira Páscoa, que não conhecem a Páscoa cristã, elas acham que o alimento da Páscoa é o ovo de chocolate. Então, sempre que chega a Páscoa, o comércio enche de ovos de chocolate, o supermercado, e as pessoas compram muitos ovos, né? E acham que o alimento da Páscoa são os ovos de chocolate. Mas nós que somos cristãos, que conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que o verdadeiro alimento da Páscoa é o vinho e o pão, porque o vinho representa o sangue de Jesus que foi vertido lá na cruz, e o pão representa o corpo de Jesus, que foi massacrado lá na cruz, que foi humilhado lá na cruz. Então Jesus disse que todas as vezes que nós fôssemos beber do vinho, do cálice e comer do pão, era para nós lembrar
era para que nós lembrássemos da morte dele, era para nós sempre estarmos celebrando a Santa Ceia do Senhor e estar lembrando da morte dele lá na cruz. E este sim é o verdadeiro alimento da Páscoa. E também tem outra figura aqui que eu quero mostrar para vocês. Qual é o sentimento? Qual é o sentimento que as pessoas sentem quando comemora a Páscoa? Depois que passa a Páscoa, elas comem muito, fica com sono, quer descansar. Tem muitas pessoas que até aproveitam o feriado da Páscoa para descansar, para dormir. Uns querem viajar, né? Descansar, passear, ficar com a família. Esse é o sentimento que as pessoas têm, né? Essa é a atividade que as pessoas fazem no dia da Páscoa. As pessoas que não conhecem a Jesus, que não conhecem a palavra de Deus. Mas a atividade de Jesus na última Páscoa não foi descansar nem dormir. A atividade de Jesus foi orar. Ele foi orar porque ele já sabia o que estava por vir. Ele sabia que ele ia ser crucificado, então ele foi falar com Deus. E aqui, na nossa quarta figura, tem aqui uma mensagem de Feliz Páscoa. Por quê? As pessoas, o que elas fazem? Qual é o sentimento delas na Páscoa? Elas ficam todas felizes, não é mesmo? Dão Feliz Páscoa e ligam, mandam um zap, se abraçam, ficam muito felizes com a Páscoa, né? Porque elas acham que é um momento de se divertir, de passear. Mas Jesus, no dia da Páscoa, da última Páscoa, ele não ficou feliz. Por quê? Porque ele já sabia que ele ia ser morto, crucificado, que iam colocar uma cruz nele, que ele ia carregar uma cruz, que iam colocar uma coroa de espinho na cabeça dele. Então, o sentimento dele foi de tristeza. Olha só como que Jesus sofreu. Aqui eu tenho uma figura mostrando Jesus aqui amarrado, com uma coroa de espinhos na cabeça, e ele estava indo para ser crucificado, para ser morto na cruz como um cordeiro. Ele não abriu a boca, ele foi calado como um cordeirinho. E o que as pessoas fazem na Páscoa? Elas dão muito presente, não é mesmo? Falou de Páscoa, elas já se lembram, vou comprar uns ovos de Páscoa, vou comprar presentes, vou comprar um cartão de Feliz Páscoa. Esse é o sentimento que as pessoas têm, não é mesmo? Quando chega a Páscoa, elas querem comprar presentes, ovos de Páscoa para presentear as pessoas, as famílias. Só que Jesus, Deus, ele enviou um presente para nós também. Ele enviou o seu Filho Jesus para ser pregado lá na cruz, para que nós pudéssemos um dia ter a salvação. Então, Deus enviou o seu único Filho. Aqui é uma caixinha de presente, não é? Então, esse foi o presente que Deus enviou para nós. O seu Filho Jesus, para morrer lá na cruz, para nos salvar, para que um dia nós tivéssemos a salvação. E também, depois que passa a Páscoa, muitas pessoas ficam com um vazio. Por quê? Porque elas esperam o dia da Páscoa, como eu já tinha falado, para passear, para se divertir, para comer ovos de chocolate. Mas depois que passa a Páscoa, elas ficam muito tristes. Elas sentem um vazio no coração. Por quê? Porque elas não têm Jesus no coração delas. Mas, na Páscoa de Jesus, depois que passou a Páscoa, o túmulo também ficou vazio. Depois que ele foi crucificado, ele foi morto, crucificado, e depois no terceiro dia, ele ressuscitou. E o túmulo estava vazio. Quando foram lá para visitar Jesus, ele já não estava mais lá, porque ele havia ressuscitado. Ele tinha ido morar lá no céu com Deus,
para nos preparar um lugar para que um dia nós pudéssemos ir morar lá com Ele, lá no céu, junto com Deus e com Jesus. E aqui eu trouxe um versículo para nós falarmos. Vamos falar comigo. Esse versículo se encontra em João 3,16. Ele fala assim, conforme essas figuras: porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o unigênito, o seu único Filho, para morrer na cruz para nos salvar. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, crianças, hoje nós aprendemos qual é o verdadeiro significado da Páscoa. Nós aprendemos que a Páscoa não é coelho e nem chocolate. Não é verdade, crianças? Muitas pessoas falam que o coelhinho bota um ovo de chocolate, mas na verdade o coelho nem ovo não bota, não é verdade? O coelho não bota ovos. Então, isso não é verdade. A verdadeira Páscoa é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Jesus nos deu a vida por nós lá na cruz. Ele foi sacrificado como um cordeiro. Ele foi morto lá na cruz para que nós pudéssemos ter o perdão de nossos pecados. Então, crianças, quando algum amiguinho perguntar para vocês qual é o verdadeiro significado da Páscoa, você vai falar que o verdadeiro significado da Páscoa foi o sangue de Jesus derramado lá na cruz para nos salvar. Não é verdade, crianças? Então agora a gente vai orar para encerrarmos esta aula. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta aula onde aprendemos o verdadeiro significado da Páscoa. Pedimos a tua bênção sobre nossa vida e sobre nossa família. Em nome de Jesus, amém. E também eu quero deixar aqui para vocês uma atividade para vocês fazerem. Eu vou mandar o link lá no nosso grupo da Escola Bíblica. E aqui, ó, está dando para vocês verem. Aqui eu tenho uma cestinha e vários ovinhos, que são os mesmos ovinhos da historinha que eu contei. Então, vocês vão recortar essa cestinha, vai colar ela e vai também recortar os ovinhos, colar e colocar dentro da cestinha. E você vai ensinar os seus amiguinhos qual é o verdadeiro sentido da Páscoa. Então, até mais, crianças. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês e até a nossa próxima aula. Tchau!